Vamos fazer sonho hoje? Então eu tenho aquela massa coringa que tem no perfil, vocês já sabem, massa boa, massa flexível, massa suave, massa fofinha, que vocês já sabem, tá no perfil. Então eu vou utilizar essa massa para poder fazer sonhos caseiros. Então eu tava com muita vontade de comer, então comecei deixando aquela massa crescer, comecei a bolear. Fiz as bonitas bolinhas. Eu não sou muito prática nas bolinhas, mas enfim. Na sequência, eu ordenei todas elas. Coloquei elas para crescer, para elas ficarem bem bonitinhas. E aí, quando elas ficaram bem crescidinhas, olha que linda que elas estavam. Eu comecei a esquentar um óleo para poder fritar. Qual é a dica de fritar o sonho para ele não ficar cru por dentro? Tem que ser 180 graus. Porém, quando aquecer, você abaixa a temperatura, porque o sonho precisa ficar 3 minutos nessa gordura. Só assim, para ele ficar fritinho por dentro, cozinhar essa massa por dentro. Então, você coloca para testar a temperatura, coloca 180 e vai controlando, sobe e desce, sempre virando. Porque se você não vira rápido, ele forma bolhas de ar e essas bolhas de ar atrapalham ele ficar redondinho. Pode observar que toda hora eu viro porque faz ar dentro da massa. Então eu fiquei fritando eles bem devagar, com paciência. Quando a gordura tá bem quente, eu coloco uns 4. Pode observar a bolha de ar ali. E aí você já tem que virar para ele craquelar a parte de cima e a parte de baixo. Na verdade, firmar ali, né? Ficou moreninho, não tá frito. Você tem que controlar a temperatura para não ficar nenhum dos meus ficaram crus por dentro. E olha que lindos que estão, bem moreninhos. Então a temperatura vai entre 170 e 180 com você controlando. Então eu peguei uma vasilha pequena, não pega uma panela muito grande que você não consegue cuidar de todos os seus sonhos. Então eu coloquei uma panela pequena no qual eu consigo controlar 4 unidades. E aí na sequência eu fui virando com muita paciência. Dura 3 minutos mais ou menos, para você conseguir que ele fique bem fritinho por dentro. E aí depois que eu fritei todos eles ficaram todos bonitinhos, todos fofinhos. E aí fui fritando mais, ficaram bem legais meus sonhos. Faz muito tempo que eu não como, fiquei com muita vontade de comer, então fui fazer, não é mesmo? Não quis comprar de padaria, eu queria fazer mesmo o meu próprio sonho. Então eu fiz aquele creme de confeiteiro básico, que vocês já sabem fazer, mas eu posso postar depois o recheio. Agora a intenção é mostrar como ficaram os meus sonhos. E aí na sequência eu fiz o creme de confeiteiro básico para poder rechear. O sonho você pode rechear com doce de leite, pode rechear com brigadeiro, pode rechear com coco, com creme de coco, você decide. Olha como que ficaram lindos, fiquei apaixonada. E na sequência que todos estavam fritinhos, eu comecei a organizar o meu recheio. Mas o meu recheio ainda estava morno, olha como que ele estava fora do ponto, mas mesmo assim eu testei o primeiro. Daí você coloca o açúcar de confeiteiro para ele ficar com cara de sonho. Aí na sequência eu fui organizando o meu recheio mais firmezinho, fui deixando esfriar e aí eu fui fazendo o meu sonho. E aqui na sequência eu deixei o meu recheio gelar, porque ele tava muito mole. Então aqui ó, deixei gelar, joguei açúcar de confeiteiro, cortei. Olha que delícia, amei a receita.